Sobre a questão da pré-mãe, o professor conheceu alguma outra consim que viveu analogamente ao próprio professor isso daí? É isso que eu pedi desde o início. Assim, me mostra o precedente, fala que eu vou lá, faça até viagem, vou fazer entrevista. Eu disse, não adianta, você não vai achar nada nesse livro. Agora, tudo foi preparado. Eu me preparei disso antes de ressomar. Está entendendo? Agora, por isso que tem macrosoma, é um dos campos que tem, porque com isso é mais fácil. Agora, quando ele foi embora, o M, eu virei para ele assim, ó, da próxima vez que você for fazer isso, você vai fazer com uma pessoa que não tem macrosoma. Só para chatear, né? Queria só ver o que ia acontecer. Eu justamente ia perguntar, professor, como foi esse acordo para fazer esse serviço da pré-mãe, vamos dizer assim? O problema todo é a elasticidade do psicossoma, meu. Então, por exemplo, eu não podia ter um psicossoma com muita cicatriz. Se eu tivesse cicatriz demais, ia perturbar todo o processo da transfigurabilidade. Agora, como eu estudo isso há muito tempo, você pensa bem, eu era rapazinho e queria estudar tudo sobre perispírito. Eles perguntaram para mim assim, o que você se interessa mais no espiritismo? Eu era menino. Nas aulas de moral cristã, quando estava saindo, eu quero estudar o perispírito. Já era as ideias tudo na minha cabeça, com o negócio todo. Que é o psicossoma, né, que corresponde ao psicossoma. Que é o corpo organizador, o fator organizador do corpo humano. A genética se manifesta com vamos dizer, a anuência da paragenética. A genética se manifesta através do psicossoma. O que é exatamente um psicossoma sem cicatriz? Sem cicatriz é o seguinte, ele não podia, por exemplo, eu não podia ser uma pessoa que chegasse aqui assim. Senão o negócio, já pensou? Ficar incorporado com a situação toda no meu corpo, o meu sistema nervoso, e estourar tudo. Eu ia ficar doido, que é o que acontece. E isso é uma possessão maligna. Mas esse processo de não ter cicatriz, ele é inerente à evolução? Ou é a cicatriz que eu falo, presta atenção, duas. Vamos entender o que quer dizer com cicatriz do psicossoma. Presta atenção. Em medicina, como é que é o nome que se dá quando fica a rema, como o povo chama, aquilo sobrou os vestígios? Não, o que mais tem? Não, é estigma, queloide, como é que é aquela doença que voltou recidiva? O que mais? Tudo isso. Teria que fazer uma listagem disso para mostrar para você. Eu não podia ter nada disso. Está entendendo? Agora, o macrosoma, devido ao processo da regeneração, era a mão na roda que precisava. Agora, você há de ver depois eu explicar isso para o EM fora do corpo. Juntou aquele monte de gente que queria saber o que era. Você sabe que eu dei palestra, né, fora do corpo, baseado nisso. Eu chegava lá e falava o que eu senti, depois ele vinha e falava o que ele sentiu. Para o povo entender o que era. Nós aparecemos lá no pandeiro uma vez. Expôs tudo, publicamente. Então, esse é que é consim cobaia. Professor, acha que isso pode ser uma técnica ou tendência dentro da Reurbesis para trazer as consequências de outro planeta? Mas é lógico que foi, o que é que você está pensando? Qual tendência vai acontecer mais daqui para frente? É lógico. Estuda para tirar o proveito. Eles usaram. Vocês lembram, eu falei uma coisa que é relativa a isso, só que tem que ir lá na hora, eu não expus. Vocês olham que lá no meu livro, Projeções da Consciência, eu falo que o tal mal chegar e fala assim, sai, entra, sai. Aquilo tudo era para mostrar o processo. O Elinho já estava comigo, ó. A gente já sabia de tudo. Agora, uma coisa que era boa nele, é que lá, com o corpo dele e todas aquelas, vamos dizer, os gadgets, todos aqueles aperfeiçoamentos que a gente não tem aqui, ele tinha também o processo de ectoplasmia. Isso então casou com a minha situação. Isso ajudou demais.
Agora, nós tivemos muita gente. Quem nos ajudou mais foi o Tal Mal, que era esse chinês que era especializado em energia. Esse ajudou nós todos. Agora, com o passar do tempo, até a minha mãe, depois que ela dessomou, ela ajudou muito a EM. Minha mãe. Você está entendendo? Devido às coisas que ela fazia, a situação toda dela, por causa do processo passado, artista, né, com aquelas coisas todas. Isso tudo ajudou muito. Aqui. Você tem conhecimento, desculpa, também errou. Você tem conhecimento de algum outro caso na história humana? Não. Já aconteceu desse acontecimento? Não. Tem muita coisa que eu não tenho conhecimento claro das coisas que precisava. Por exemplo, eu não tenho conhecimento de ninguém, uma bobagem, que tenha guardado, como eu falei aqui um dia desse, 9.800 livros, fez uma casa e guardou durante 22 anos, por causa do processo do espaço, que é problema da Cocênica. E depois eu vou lá e tiro todos os livros certinho, 22 anos, e levo, está tudo aí. Quer dizer, são as bobagens da vida da gente que você faz. Eu ainda não vi isso em biografia nenhuma. Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Não. Deve ter havido, mas eu não sei. A mesma coisa, nesse caso aí da Pré-Mãe, pode ser que aconteceu, mas eu não sei. É igualzinho o caso da Conscienciologia. Por exemplo, a Conscienciologia, do jeito que está hoje, depois de algumas dezenas de anos, com todas as ideias novas, os neologismos, tudo isso, você lembra de algum fato que fizeram isso na história humana? Eu também não lembro. É o que eu tenho perguntado. Vê se vocês arranjarem, me falem. Não adianta estudar enciclopédia, estudar o iluminismo, a renascença. Não tem nada igual isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, lembre-se, nós estamos na era da comunicação. Quer dizer, eu deito, estou de braçada, estou com muito mais folga do que esse povo todo. Nós temos hoje muito mais possibilidade de fazer isso. Amanhã vai ter as pessoas que vão fazer muito melhor do que isso. Só uma outra pergunta. Você tem alguma perspectiva de quando é que o EM vai aparecer por aqui? Sim. Não, até agora não tem nada. Eu acho que ele tem que se mexer muito. Eu acho que ele só vai melhorar depois que passar a fase da adolescência. Isso eles me perguntaram o que eu achava. Você sabe, até um certo ponto eu era uma espécie de médico para ele também, né? Eu era um médico. Médico, pai, amigo, mãe, tudo ao mesmo tempo. A situação era precária. Hoje ele estaria com quantos anos físicos, mais ou menos? Você tem ideia? Hoje? Não, exatinho não tem não. Preciso fazer o cálculo lá. Hein? Foi mais ou menos 95. Então, ele deve estar mais ou menos hoje exatamente com adolescência, 14 anos, 13 anos, por aí. É por aí. Obrigado. Professor, eu queria voltar a essa questão do psicossoma sem cicatrizes. Então, eu tinha uma noção toda equivocada, porque eu entendia que, por exemplo, o serenão seria aquela consciência que teria o psicossoma mais cheio de cicatrizes. Mais cheio de cicatrizes, mas que ele domina, é a mesma coisa que eu não tenho. O que é? O meu é cheio de cicatrizes, mas eu domino, mas não domino igual o serenão. Eu domino o meu nível, mas que quebra o galho, né? É a minha indústria de fundo de quintal, prata de casa. É o que eu posso. Dominar energeticamente, mental somente? Não, mas não é isso. Você ainda não pensou. Esquece o negócio de dominar. Você vai pensar o seguinte: eu uso o psicossoma sem ele me ofender. Ele não cria problema para mim, ele não me embaraça, ele não me atrapalha, ele não é um travão. Tem um monte de gente que eu conheço, se fosse fazer uma coisa dessa, ele não durava uma semana. Ia dar distúrbio no cara, que seria uma loucura, ou na mulher. Entende? O caso meu com ele foi muito bom também, porque eu era homem. E ele também, durante as últimas vidas dele lá com o negócio todo, ele foi homem. Então o problema do gênero, isso nos ajudou em parte. E a coisa boa também era o temperamento dele aberto, que aquilo também ajudava muito, né? De comunicação, extrovertido e tal. Você já pensou, Malu, se o EM fosse um cara sisudo, austero, brabão? Eu estava perdido. Aí eu mandei para a rua. Rua! Cai fora daqui, não dá, né?
Isso porque não ia encaixar com o meu temperamento, meu modo de ser, a situação, não dá. O senhor ainda há pouco falou que foi interessante os dois serem gênero masculino. Masculino. E por que o senhor colocou pré-mãe e não pré-pai? É que eu fui a pré-mãe. Aqui, pai não pare ninguém e nem dá o corpo para ninguém. É só mãe, é pré-mãe. Eu fui a mãe dele, eu fui a primeira mãe dele. Antes da mãe dele, lá na Finlândia, eu sou a mãe. Pois é, quando eu der somar, eu vou lá para ver quem é que foi a mãe dele. Então, colega, como é que vai? Então, que melhor. Barriga de aluguel. Eu fui barriga de aluguel, isso é físico. Até um certo ponto é isso. Mas agora veja, isso tudo foi estudado com muito critério cosmoético dentro da história. Tanto que eu nunca tive um acidente de percurso muito sério por causa do processo do EM. Com tudo que aconteceu na minha vida, as coisas todas, não tive nada a ver com isso. Isso é uma coisa seríssima a gente pensar. Vocês têm que lembrar, quando eu tive o acidente, ele já estava na minha vida. E ele não teve nada a ver com o tempo. Pelo contrário, ele ficou em palpos de aranha ali e aguardando o stand-by para ver o que ia dar. Walter, e quando que ele chegou? Você percebeu que ia começar o processo pré-mãe? Não, eu comecei a ver devido aos processos nossos. Isso tudo começou lá em Uberaba. Entende? Desde a época da Casa de Cinza. Cada meus processos é feito físico. Você tinha quantos anos quando ele chegou? Ou tão mal, né? Quando o tão mal chegou, eu falei assim, então já vão começar. O processo vai começar. Você já sabia que ia ter isso? Já. Eu tinha umas ideias da história toda. Agora, veja, uma coisa que eu pensava que era uma ilusão, eu pensei que eram várias pessoas. Que eu podia entrar em contato, que nós íamos fazer um clube, né? Um grupo, a equipe técnica. Aí eu falei assim, não, Walter, é só você, não deu. Agora eu falei assim, vem cá, mas nas minhas lembranças, não tinha mais um caso, pelo menos, que eu lembro que tinha um negócio, que era um caso de uma mulher. Eu falei assim, mas não deu certo. Quer dizer, não teve plano B, eles não fizeram. Existiria uma outra pré-mãe? Não, eu estava pensando num processo meu que eu lembrava que parece que tinha isso, mas você sabe, eu estou aqui, né? Eu não sou como Concierge, então eu só sondei. Eu falei assim, havia alguma coisa, mas eles cancelaram. É o negócio de cancelar, né? Cancelaram a missão. Então passou para outra, 007. Sabe como é que é? Professor, o senhor disse que o EM ia melhorar a partir da adolescência. Melhorar a meu ver, eu acho isso. Da lucidez dele? Não, ele toma conta do corpo e dessa vida, bem. Eu estou falando, tomar conta bem. Um monte desse povo dele lá está renascendo aí. Mas, ó... Fica cheio de alteração. Sei lá o que não tem, né? Deve estar cheio de processo. E eles vão falar, isso é a sua paragenética. Só que tem gente que fala, a paragenética é extraterrestre. Valdo, aqui. Agora, vocês vejam, o meu estudo da ufologia tinha sua razão de ser. Cada extraterrestrialidade do problema. Você está entendendo? Eu me interessei por isso em 1947, quando eles começaram a falar sobre o fufu, o disco voador, aquela coisa toda. Que tipo de problema ele pode ter tido até esse período? No caso dele, ele pode ter problema pulmonar, que os negócios dele tudo eram maiores e eu não sei como é que é a situação. Então, mas ele arranjou pai e mãe, que são tudo grandões, já é de propósito. Uma outra coisa que ele vai ter problema é preciso saber como é que são os olhos dele, o que é que vai dar. Porque os olhos dele não conjuminam com os nossos. Então ele tem que se adaptar com aquilo. Nessa adaptação, pode ser que ele vai ter astigmatismo, alguma coisa nesse sentido, você está entendendo como é que é? Uma outra coisa, dependendo do corpo que ele tem, ele vai se sentir muito bem no corpo, em relação com o corpo que ele tinha. Porque o pai e a mãe são fortões, ele deve estar, entendeu? Bem fortão. Isso vai dar muita liberdade de ação para ele. É preciso ter cuidado, porque senão ele vai entrar na rismania. Tem essas coisas todas. Antes dele ir para lá, eles me pediram para dar uma geral para ele. Então eu peguei o meu filho, igual a mãe,
e fui falar, meu filho, a sua profissão vai ser essa, seu destino, tal, tal. Você está entendendo? Fui falar para ele o que ele devia de fazer, como é que era. Agora, ó, teve gente, quando nós começamos com o Instituto, que começou a falar desse negócio, que eu falava de pré-mãe, começaram a rir de mim. Eu falei assim, não, é muito fácil. Você foi mãe antes, você já foi fêmea antes, muitas vezes. Agora eu não tenho vergonha de falar, você tem. Aí eu peguei o livro de coração para coração e falei assim, ó, eu recebi essa psicografia. O que você acha? Você acha que o médium que não foi mãe em alguma época pode ter recebido mensagem igual essa? Aí entupiram a boca, ninguém nunca mais falou nada de pré-mãe para mim, nada disso, ficou por isso. Agora foi o de coração para coração que tapou a boca do povo. Agora foi a inspiração que o enumerador me deu. Não, ó, mostra para eles o livro. Ele falou, mostra para ele o livro. Aí eu fui lá e falei, está aqui, ó, leva para sua casa, dê o livro para o cara. Veja. Então veja, essas coisas todas são coisas novas. A gente tem que debater, tem que pesquisar, tem que estudar. Nós estamos engatinhando com tudo isso. Paulo, só revendo aqui a data, foi no 72 de Miami, foi em 98 a gravidez, não em 95 como Pois é, mas eu calculo que ele esteja na adolescência. Eu estou certo então, disso. 10 anos. Olha lá, olha bem o processo da adolescência. Após a adolescência, quantos anos tem ela? É até antes dos 20. Então, agora ele está com 10 anos no caso. Pois é, adolescência. Ele está na adolescência. Ele é teenager atualmente. Agora, a minha mãe, eu tenho uma leve impressão que é menor do que ele lá. Tem vários que foram para lá, né? Agora, o tal mal está na China, mas esse é o mais novo deles todos. Desse povo todo está renascendo, ele é o mais novo. Intrafisicamente, ele vai encontrar com a sua mãe lá? Eu não sei. Eu penso que vai, porque a minha mãe andou ajudando ele muito, extrafisicamente, no fim. E eles colocaram a minha mãe dentro do processo, entendeu? Do desenvolvimento da coisa. Então eu sabia que alguma coisa ia acontecer com isso. Agora, ele e a minha mãe, a cara de um focinho do outro. Tá vendo? Minha mãe era muito assim, artista. E ele também era uma opção de coisa. Ele falava que era engenheiro, aquela coisa, mas muito artista, né? O temperamento dele, aquela coisa toda. Então eles conjuminaram bem, dava certo. A coisa é séria. Vamos ver o que é que vai dar. Agora, outra coisa. A gente não sabe também do círculo de relações que ele vai ter com o povo que já renasceu lá, que é da terra dele, tá? do planeta dele. Inclusive tem aquela mulher com o filho que eu vi e tal, e mais outros que eu vi durante uma temporada. Esse povo deve falar. Por isso que eu estou tratando bem todo mundo que chega. Aquela loirinha que chegou aqui, você dá quem é? Mas não despreze o mendigo que está na sua porta, pode ser o JC, né? Esse círculo de relação do pessoal do planeta dele vai ajudar ele em contato ou não? De qualquer maneira ele vai se encontrar com ele. Os afins se atraem. Presta atenção. Quem é que vai ter mais afinidade com esse cara, se não da terra dele? Está na cara que eles vão se encontrar. Os afins se atraem, João. Não precisa de fazer nada. Solta, que ele acaba. Valdo, Quinoa, eles foram para lá, tinha a ver com o processo da água? De que água? Da Finlândia. Até um certo ponto. Eu acho que isso influiu, sim. Ele tinha um problema com água muito sério. É água e coisa redonda, o problema da prosêmica. Era um problema sério para ele. Mas a Finlândia teria mais alguma coisa? Assim, tem. A Finlândia tem um dos melhores processos de educação do planeta. Educação, né? Presta atenção nisso. Mas não é só isso, tem outras coisas. O próprio Juarez estava falando que ele tem muito interesse nas coisas da Finlândia, que é uma opção de coisa lá que vale a pena estudar. Ele estava me falando aí. O que é que você falou sobre o processo da Finlândia que te interessa? Fala aí para a turma, para mim. Pega o microfone aí. É você. Você. Fala aí, o que é que tinha que você acha na Finlândia que é interessante? Você lembra que você falou? Lembro. Sobre a Finlândia, a filosofia do direito está me interessando muito. Filosofia do direito, presta atenção, gente. Autores de ponta nessa matéria. Autores de ponta. Agora veja, a Finlândia é lá do local que eu já falei que tem aquele nosso amigo.
E está estudando as coisas sob consciência. Um dia pode ser que vai aparecer. É lá para aqueles lados. Então pensa bem, ele está falando de filosofia, que é justamente o processo da consciência do nosso amigo. E esse nosso amigo é o Anaximandro. Quer dizer, não é pouca porcaria, não. É caso sério. Mas, de modo geral, então vocês estão entendendo, né? Depois dessa. Quem é que quer ser candidato a pré-mãe? Aí levanta a mão. Não é isso? Vamos ver o que é que vai dar, né? Sabe lá o que vai acontecer? Eles vão aperfeiçoar isso. As coisas vão melhorar cada vez mais, né? Daqui para frente. Mas eu acho que eles vão fazer muita experiência. Eu, para mim, tem experiência em andamento. Eu que não sei.